Olá, tudo bem? Lá atrás, nessas nossas conversas diárias, eu mencionei que traria esporadicamente dados sobre a pandemia aqui no nosso país, no contexto do mundo, mas especialmente no contexto aqui da nossa América Latina. Obviamente que todas essas informações, na verdade, dados que eu trago compiladamente, não tem nenhum cunho técnico, nenhum cunho científico, porque eu sou leigo nessa questão. No entanto, trazer esses números pode nos permitir uma reflexão sobre o que está acontecendo com o Brasil em relação ao resto do mundo no enfrentamento dessa grave crise provocada pelo surgimento desse vírus. E esse momento me ocorreu de trazer esses dados por conta dessa declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, com relação ao papel que as Forças Armadas vêm exercendo nesse governo, especialmente nessa grave situação de saúde, do Ministério da Saúde e no momento tão crucial quanto este, que é o enfrentamento de uma pandemia que já retirou aí no nosso país mais de 75 mil vidas. Evidentemente que nós não queremos, e eu longe de mim fazer isso, imaginar que esse número alarmante de mortes se pode atribuir a uma única pessoa. Evidentemente que não, morreriam como morreram e outros ainda poderão morrer, independentemente dessas posições ou dessas condutas que são praticadas pelo presidente da República, que são absolutamente repugnáveis, porque, na verdade, o que está por trás dessa conduta do presidente da República, primeiro, é de uma ignorância cavalar, de negar a ciência, como ele vem fazendo desde o primeiro momento em que surgiu a pandemia. Quero lembrar que ele, no início, e muitos dos seus seguidores, meio que em transe, bateram palmas e lhe deram razão, quando ele dizia que não ia acontecer nada e que morreriam no máximo 800 pessoas, que era o que havia morrido no ano anterior, por conta da gripe H1N1. E nós estamos já aí nesse número alarmante de 75.366 mortos. Pois bem, com essa declaração, esse alerta do ministro Gilmar Mendes, aliás, eu diria que, infelizmente, o ministro Gilmar Mendes está coberto de razão, porque na medida em que o presidente da República transforma o Ministério da Saúde num quartel, retirando esse tema tão delicado, esse tema tão fundamental para os cidadãos, que é a questão da saúde, e entrega a um general do Exército, cuja credencial é o de ter sido, segundo o presidente da República, um grande entendedor de logística, como se ele fosse administrar ali um armazém de uma transportadora, por exemplo, E causou essa celeuma, mas dentro do próprio Exército há segmentos que concordam, sim. Aliás, é louvável que comece a aparecer vozes dentro do Exército nesse sentido. O que o ministro Gilmar Mendes pontuou está absolutamente correto, Na medida em que o próprio presidente da República defende publicamente, como vem defendendo ao longo desse tempo, o que se chama na ciência da chamada imunização de rebanho, ou seja, você ter o maior número de pessoas possíveis que contraiam o vírus para poder desenvolver os anticorpos na população. Só que aí sim, é isso que caracteriza o genocídio, porque se nós temos uma população de 210 milhões de habitantes e tem essa contaminação em massa, então, nesse comparativo, para que nós possamos perceber como o Brasil está na contramão do mundo a partir da negação da ciência, nós vamos aqui dar esses números.
No mundo hoje, aliás, até dia 14, anteontem, nós tivemos aí 580.038 pessoas falecidas, né? O Brasil, juntamente com os Estados Unidos, tem sido os campeões. Os Estados Unidos com 138 mil e o Brasil com 75.366. Agora eu vou mencionar aqui alguns países aqui mais próximos de nós, da América Latina, para que a gente possa então perceber a disparidade desses números e refletir. Qual a razão dessa disparidade? E aí me ocorre pedir que vocês reflitam. Não é por coincidência essa disparidade de números. Se pegar o Brasil e os Estados Unidos, vamos verificar que a liderança política desses países são negacionistas. São aquelas que estimularam essa chamada imunização de rebanho, colocando a vida da população em risco 24 horas por dia. O nosso presidente daqui saiu promovendo aglomerações, estimulando aquelas pessoas que o seguem a fazer o mesmo. E nós vimos aí ao longo desse tempo a coisa surreal, inacreditável, de pessoas até com nível de escolaridade razoável, fazendo manifestações públicas, carreatas, aglomerações, protestos contra as medidas de prevenção adotadas pelos governos estaduais e pelos governos municipais. Aliás, se não fora isso, nós teríamos aí já atingido aquilo que pretende o presidente da República, que é a contaminação em massa da população e, obviamente, com essa consequência gravíssima de termos aí milhões de mortos. Nessa população em transe que segue essa coisa distópica do presidente da República, que lembra muito, comicamente, aquele personagem do Tim Tones, que era uma alegoria daquele líder religioso fundamentalista dos Estados Unidos, o Jim Jones, que levou, aliás, centenas de pessoas ao suicídio pela pregação lunática que ele fazia, que é o que hoje ocorre com esses seguidores do presidente da República. Aliás, ideologicamente, até compreendo aqueles que, por saber o que são, por saber o que representam, seguem. Agora, as pessoas deixarem, né, que essa ideologia extremista chegue ao ponto de descambar para algo tão estúpido, para algo tão desarrazoado, que indica que a pessoa perdeu todo o senso de cognição, todo o senso de compreensão, né, da vida e da ciência. Mas vejam, portanto, como é a diferença. No Brasil e nos Estados Unidos, não por coincidência, são os campeões por conta da orientação dos seus respectivos líderes. Por falar nisso, veio que o dirigente da Itália está sendo processado criminalmente porque não tomou as medidas necessárias no momento certo. Olha, imagina se tivesse feito o que esse presidente daqui fez. Ele já estaria certamente lá preso, preventivamente, só porque atrasou a tomada de decisão e depois até pediu desculpa, mas está lá respondendo processo criminal e pode pegar até 12 anos de cadeia. Em algum momento da nossa história do Brasil, em algum momento da história da humanidade, com o Tribunal Penal Internacional, certamente esse presidente daqui vai prestar contas disso que ele está fazendo nesse momento tão dramático pelo qual nós passamos. Mas vamos lá, olha, Estados Unidos 138.358, o Brasil 75.366, o Peru 12.417, Paraguai 25, o Uruguai 21 pessoas falecidas, a Bolívia 1.898, o Equador 5.158, Cuba 87. Cuba, aliás, está voltando normal, a vida normal agora já voltou, inclusive o turismo, uma das principais fontes de renda da ilha, com 87 mortos. A Venezuela com 96, só para citar esses, o que é que isso significa dizer? Isso significa dizer que, de fato,
aqueles países que adotaram as medidas corretas, aqueles países que seguiram os seus profissionais de saúde, que seguiram a ciência, que seguiram os cientistas, estão enfrentando com menos do que os países cujos líderes estimularam a barbárie, como foi e como tem sido, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos e o presidente brasileiro. Grande abraço e até amanhã.